Por que a avaliação do chefe com relação ao desempenho da equipe sempre tende a ser muito mais dura, mais exigente, do que a avaliação da própria equipe com relação à sua performance? Eu sou Wilson Rios, especialista em gestão de pessoas e em gestão empresarial, e quero falar com vocês hoje sobre gestão do desempenho, parte 2. Bom, vamos lá. Há 2 semanas atrás eu soltei um vídeo falando sobre performance, inclusive vou deixar o link aqui para vocês assistirem, e tive algumas perguntas relacionadas, mas por que é necessário essa questão dos feedbacks? Por que as equipes numa autoavaliação tendem a se avaliar muito melhor do que uma avaliação do próprio chefe? Bom, isso tem uma explicação tanto psicológica quanto da própria neurociência. Bom, as pessoas, nós somos dotados de padrões de pensamento, e um deles é o de positividade e negatividade. Positividade. Eu tenho sempre uma tendência a olhar de forma muito positiva pelo que eu faço, e a gente sempre tem uma tendência a olhar de forma muito negativa no que os outros fazem. Então, quando a gente, pegando 2 exemplos aqui, o líder, ele vai dar muito mais valor ao erro do que ao acerto. Ele tende a dar muito mais feedbacks negativos, corretivos, do que positivos, por mais que a equipe acerte muito mais do que erre. E nós, como colaboradores, temos a tendência sempre a olhar as falhas da empresa com muito mais criticidade do que as coisas boas da empresa. Aquilo que a empresa faz de bom, eu sempre tendo a entender que é uma obrigação da empresa fazer aquilo, pagar em dia, dar benefícios, o clima e tal. Agora, quando a empresa não tem um certo planejamento, organização, e a gente, porque a empresa, por que isso? Então a gente é muito mais crítico com relação. Um outro problema também que existe, ele está ligado a uma questão mais técnica, que lógico que vinculado com esses viés cognitivos intensifica. Vamos imaginar que eu sou um colaborador e eu sou da área financeira. E normalmente me chamam para ajudar na área de RH, na área comercial, na logística. Eu sempre tenho que estar ali ajudando as outras pessoas. E aí eu vou ter um olhar muito forte de performance com relação a isso. Nossa, eu estou aqui ajudando todo mundo. Só que o meu trabalho financeiro, eu erro. Tenho vários erros. Eu vou minimizar os erros que eu tenho na minha atividade e eu vou valorizar muito a questão do que eu ajudo os outros. E o que vai ser o processo do chefe olhando isso? Ele vai tender a minimizar essas contribuições extras de ajuda às outras áreas e potencializar os erros que eu acabo tendo com relação ao financeiro. Então isso passa a gente ter olhares mais extremados com relação ao desempenho. O chefe sendo muito crítico e a equipe sendo mais branda com relação aos erros. Até porque a gente pode entrar em um viés de vitimização e falar assim, não, mas eu erro porque eu acabo ajudando muito as outras pessoas, acabo não tendo tempo para fazer adequadamente a minha função. Então, isso gera várias discussões e muita insatisfação. Outra coisa também importante, não está claro os papéis e responsabilidades, entendeu? E aí com isso, eu penso que o meu escopo de trabalho é um escopo mais limitado, não está claro, eu sou um analista financeiro, e aí eu penso, meu papel como analista financeiro é simplesmente fazer contas a pagar e contas a receber. O líder que não deixa as expectativas claras pensa que um analista financeiro faz contas a pagar, faz contas a receber, emite relatórios, faz análises financeiras e traz propostas de investimento e renegocia dívidas. Ou seja, ele amplia muito a visão do cargo, enquanto a pessoa que está executando tem uma tendência reducionista, porque não está claro papéis e responsabilidades. Por isso que é importante as ferramentas de gestão de pessoas, as práticas ligadas ao RH, entrar nesse processo para dar clareza. Por exemplo, descrição de cargo. Então fica muito claro um alinhamento ali, um documento formalizado.
entre o analista financeiro e o gerente financeiro de quais são os papéis e responsabilidades, o que eu espero de você. Por isso que é importante um processo de avaliação de desempenho para que o gestor pontue, e aí isso pode ser feito tanto 90 graus, 180, 360 graus, essa avaliação, onde o chefe faz uma avaliação, a pessoa faz uma avaliação, os colegas também fazem avaliação, e nós vamos apurar todos esses números e verificar como que está essa ótica de cada um com relação ao desempenho do profissional ali em questão. E isso vai trazendo clarezas, o momento da devolutiva, do feedback, as reuniões one-to-one, enfim, tudo isso começa a aproximar, tirar os vieses e aproximar as pessoas com relação ao que de fato acontece e o principal, fazer as pessoas pensarem em solução. Como que a gente resolve essas questões de performance, de clareza, e isso nós vamos trazendo melhor produtividade, harmonia, clima, e a empresa realmente começa a se tornar uma empresa de alta performance. Me diga aí, como que funciona isso na sua empresa? As pessoas têm clareza com relação aos seus papéis e responsabilidades, ou as coisas são meio confusas e todo mundo meio que faz tudo? Deixa aqui o seu comentário, nos siga nas nossas redes sociais para ter mais dicas sobre gestão empresarial. Até a próxima!